como que eu posso ter vivido 37 anos da minha vida sem ter enxergado, visto talvez, mas não enxergado, sem ter tido a consciência, né, de que todas as pessoas são iguais. Eu queria entender um pouco, mais do que estudiosas e teóricas do assunto, vocês, para mim, são inspirações. Porque é muito notável quando há um discurso que é puramente frio, que vem apenas de um academicismo e passa muito longe da postura de vocês. Qualquer coisa nesse sentido. Eu queria que o público soubesse de onde vem essa paixão, aonde foi a fagulha de interesse para esse tema, fagulha que não foi fagulha porque eu sei, foi um vulcão, né, no caso das duas, mas da onde vem esse desejo, né, de buscar a inclusão da diversidade? Então, eu falei, eu sou uma mulher de 49 anos e desses 49 anos, 23 deles eu trabalhei em indústrias ou como gestora ou como consultora depois, sempre na área de melhoria de processo. Ou seja, esse foi o trabalho que eu fiz até 2011, quando o meu segundo filho nasceu e eu descobri após o parto, né, ainda na maternidade, que ele tem síndrome de Down. E aí eu me dei conta, né? E aí nesse momento eu, sinceramente, eu fiquei bastante perdida, porque essa questão do imaginário, né? De imaginar, da expectativa de um filho, você não imagina, né? Que você não constrói o seu castelo, né, considerando que ele pode ter deficiência, que ele pode isso, que ele pode aquilo. Você constrói uma imagem, e aí você tem que se desconstruir dessa imagem, aí você se dá conta que você não tem nenhum repertório para que você possa se basear. Eu, infelizmente, durante a minha vida inteira, eu nunca tive a oportunidade de estudar com uma pessoa com deficiência. Eu nunca tinha dito nenhum oi para uma pessoa com síndrome de Down. Para mim, as pessoas com deficiência intelectual estavam atrás de muros, porque era assim que eu cresci. Eles estavam em instituições, em escolas especiais, bem distante da sociedade, bem longe dos nossos olhos, no clube, nas festas, né, no comércio, na praça. Então, eu não tinha nenhum repertório para poder acessar e poder transformar o meu olhar, que foi de muito julgamento, de muito preconceito, de muito capacitismo, que não deixa de ser o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Eu não acreditei que meu filho nem teria oportunidade de saber ler e escrever. Essa era todo o repertório que eu tive. E foi a partir daí que eu comecei a enxergar um mundo que eu desconhecia. Eu comecei a enxergar uma parcela enorme da população, a gente é cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo, aqui no Brasil a gente é cerca de 16 milhões atualmente de pessoas com deficiência, ou seja, 6,7% da população brasileira, né, de acordo com essa última revisão que houve, né, antes se falava em 24%, mas, cara, 15 milhões é muita gente, e eu não enxergava essas pessoas, eu não enxergava as necessidades, eu não enxergava a participação delas, não me importava com a representatividade delas. E foi a partir daí, então, que eu falei, não, tem alguma coisa errada nessa história toda. Errada no sentido de como que eu posso ter vivido 37 anos da minha vida sem ter enxergado, visto talvez, mas não enxergado, sem ter tido a consciência, né, de que todas as pessoas são iguais, né, perante a lei, todas elas têm que ter exatamente as mesmas oportunidades de se desenvolver, de aprender, de trabalhar, de estudar, tem direito à saúde. E aí eu descobri um abismo gigante de desigualdade. E foi aí, Maíra, que eu resolvi efetivamente trabalhar inicialmente, né, e da maneira como você me apresentou, na parte de educação para as pessoas com deficiência intelectual, visando o mercado de trabalho. Porque eu descobri
que as pessoas adultas com deficiência intelectual, a maioria delas, viviam uma vida de cursos livres. Ou seja, terminava a escolaridade, dependente de que momento da vida, e começavam a fazer cursos livres e voltavam para casa. Fazia curso, voltava para casa. Gente, mas isso não é vida adulta. Vida adulta é responsabilidade, é compromisso, é desafio, é trabalho, é ter dinheiro, enfim, isso me deu uma urgência muito grande. E na empresa que eu estava, então, a gente fez uma proposta para que a gente desenvolvesse um curso completamente acessível às pessoas com deficiência intelectual, porque eu também entendi que não tem nada errado com as pessoas com deficiência. Tem errado está no fato da gente querer ensinar todo mundo igual, querer que todo mundo aprenda igual. E as pessoas não são iguais, com deficiência ou sem deficiência, não tem ninguém igual a ninguém. E que o fato delas não terem um curso acessível a elas, com uma linguagem acessível, com uma metodologia acessível, faziam com que elas não acessassem o mercado do trabalho de forma competitiva, sem ser café com leite, sem estar ali para cumprir cota. E foi aí, então, que eu desenvolvi, não só eu, mas eu fui uma das cofundadoras de um projeto que existe há mais de 10 anos, chamado Beleza em Todas as Suas Formas, que trabalha na capacitação e inclusão de pessoas com deficiência intelectual, independente se sabem ler, se sabem escrever, isso é um detalhe, né? Porque a gente não tem que focar naquilo que as pessoas não sabem, enfim, ensina aquilo que as pessoas sabem, né? Por exemplo, se você me colocar numa área de contabilidade, gente, eu não sei nem se eu duro de segunda a sexta, porque, embora seja formada em administração, não é a minha praia, não gosto, eu gosto de trabalhar com gente. E foi aí, então, que a gente fez esse projeto acabou ganhando muita notoriedade no Brasil, ele foi replicado várias vezes aqui, foi replicado também fora do Brasil, e sempre com esse objetivo, ou seja, dar oportunidades reais às pessoas com deficiência intelectual. E aí, para ser breve, eu também entendi que não adiantava a gente só ter pessoas capacitadas no mercado de trabalho se a gente não trabalhasse as empresas, não trabalhasse o olhar das pessoas que ao final de contas, são a porta de entrada nas empresas, como o RH, como os gestores, como as equipes, porque senão a gente teria pessoas que teriam condições, mas a gente não teria um ambiente favorável a elas. Então, eu digo que hoje eu trabalho nas duas pontas, e há um ano que eu trabalho também na política pública, isso tem me dado uma dimensão ainda maior das potencialidades que a gente tem de ação, né, na sociedade, na construção de políticas, na construção de oportunidades para que essas pessoas saiam efetivamente de suas casas e alcancem os seus objetivos, os seus sonhos, seja através do empreendedorismo individual, seja através do mercado formal, porque ambos, a gente precisa de capacitação para que seja feito de uma forma perene, né, e não seja simplesmente aquilo que a gente chama de voo de galinha. Então, hoje, eu vejo que eu continuo atuando sempre nessas duas pontas, e hoje com outras pontas que me permitem também acessar espaços e trazer esse olhar para espaços que antes não eram discutidos dessa maneira. E foi aí, então, que eu me tornei consultora. Hoje eu faço isso de profissão, trabalho como consultora de diversidade, e há um ano também na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Rio de Janeiro. Tudo isso nasceu, Flá, quando nasceu o Rafa. Exatamente. Todo esse mundo novo foi descoberto por ti no nascimento do Rafa. Todo o meu olhar, realmente, e a minha consciência, né, de quanto eu era uma pessoa extremamente preconceituosa. Hoje eu continuo sendo, porém, de uma maneira muito diferente, porque hoje com a consciência que eu adquiri, né, ao longo desses anos todos, eu entendo quando eu estou julgando alguém sem conhecer, quando eu estou tirando dele a oportunidade sem ao menos dar a chance dele poder se expressar. Então, hoje eu me monitoro muito mais, hoje eu faço entrevistas com pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, buscando essa potencialidade, buscando aquilo que ela tem de melhor,